Olá pessoal, essa é a nossa aula de fresamento número 6, tema D, parte 3. Exemplo 3. Uma fresa com 25 mm de diâmetro, 5 dentes, velocidade de corte de 45 metros por minuto, avanço por dente de 0,08 mm e profundidade máxima de corte de 10 mm. P1 é o início do movimento e P2 o final. Depois de usinar, a fresa subirá 8 mm, irá em direção à posição P1 e descerá 8 mm, tudo isso a 500 mm por minuto. Pergunta: quantas máquinas são necessárias para entregar 5.000 peças se o tempo de setup entre peças é de 42 segundos e que o prazo máximo é de 35 horas, ou seja, uma semana completa de 5 dias com 7 horas por dia? Esse é o bloco inicial da peça que vai ser usinada. E essa é a peça depois de usinada. Primeiro vamos calcular a rotação e o avanço, pois isso não depende da geometria da peça. Os dados necessários são 25 mm, que é o diâmetro da ferramenta, velocidade de corte 45 metros por minuto, a ferramenta tem 5 dentes e o avanço por dente é de 0,08 mm. Então a gente tem o cálculo da rotação, que depende da velocidade de corte e do diâmetro da ferramenta. Substituindo os valores, temos que serão 572, quase 573 RPMs. A velocidade de avanço é o avanço por dente vezes o número de dentes vezes essa rotação. Então, a velocidade de avanço calculada é de 229 mm por minuto. Então, isso é o que está calculado. Agora, a gente tem que adotar uma rotação e um avanço que a nossa máquina possui. Nós calculamos de rotação 572 RPM, as rotações disponíveis são essas, e as mais próximas são 520 e 650. Vamos escolher a mais próxima, como pede o enunciado, 520. A velocidade de avanço calculada é de 229, as velocidades de avanço disponíveis. Os mais próximos são 224 e 238. Escolhemos a mais próxima, 224 mm por minuto. Agora vamos calcular o espaço. Temos essa geometria, onde o P1 é o ponto onde a ferramenta começa, P2 é onde a ferramenta termina o movimento. Vamos entender esse movimento nessa animação inicial para a gente ter as dimensões. A ferramenta vai sair e percorrer uma distância A. Essa distância compreende essas dimensões do desenho, completando 55,5 mm de comprimento. Depois ela vai subir a cota B, que vai valer 5 mais 12,5, 17,5. Acompanhe pelo desenho com cotas. A cota C é um arco, que é o centro da ferramenta que está fazendo. Então, 2π, o raio da peça, menos o raio da ferramenta, dividido por 4, que é só 1/4 de circunferência. Dá esse valor de 3,93. A cota D é uma linha reta de centro, da beira de um arco para a beira do outro arco. Olhando as cotas, 20 mm exatos. O outro arco vai ser do mesmo valor, que são raios iguais. Temos o mesmo valor, 3,93. O F vai ser igual ao C, perdão, ao B, 17,5. E o movimento final, até chegar no ponto 2, vai percorrer as seguintes cotas: 12,5, 15, 13, completando 40,5. Total desse percurso em vermelho, 158,85 milímetros. Vamos observar um detalhe interessante. A gente sabe que o raio da peça define o maior diâmetro da ferramenta. Isso significa que a gente pode usar a ferramenta de diâmetro menor. Se a gente tiver um diâmetro um pouco menor, o que pode acontecer? No primeiro movimento, a fresa usina esta dimensão toda, esse espaço percorrido pelos dentes, removendo então aquele material. Na subida, fazendo o raio, tudo está sendo pintado de azul mais escuro por onde os dentes passaram. Essa linha reta,
esta outra curva, a linha vertical e, finalmente, a nossa linha horizontal final. Então, dependendo do tamanho da ferramenta, pode ficar sobrando material ali no meio. Nesse caso, o recomendado seria realmente o diâmetro da fresa máximo, mas por enquanto vamos continuar com essa ferramenta mesmo. Calcular o tempo de usinagem. A gente tem um espaço de 158 e a velocidade de avanço de 224. Jogou na equação, substituiu os valores, resultado 0,7 minutos por peça. Vamos calcular o tempo de retorno. A gente sabe que ela vai subir 8 milímetros, percorrer a distância P2 até P1 e descer 8 milímetros. Nessa velocidade de avanço, 500 milímetros por minuto. Então, o espaço vai ser 8 mais 13, mais 9,5, mais 13, mais 8, que são 137, dividido por 500. Então, o tempo de retorno é 0,27 minutos por peça. Então, a gente pode calcular o tempo de usinar uma peça completa, que é o tempo de usinagem mais o tempo de retorno. Vamos já adicionar o tempo de setup. Então, tem os 3 itens, somando os 3. Cada peça completa, ou seja, entre você colocar a peça, usinar a peça, a ferramenta retornar para o início e trocar a peça, vai dar 1,7 minutos por peça. Agora sim, vamos calcular o número de máquinas necessários para entregar esse lote pedido. A gente tem o tempo de uma peça completa e um lote de 5.000 peças. Na equação, temos esse valor, 4,00. Na pinta, 4 máquinas. Em geral, o número da quebrada a gente sempre arredonda para cima, porque se você arredondar para o mais próximo, vamos supor, tivesse dado 4,2. Com 4 máquinas você não atinge o tempo. Com 5 máquinas você consegue usinar o lote a tempo. Então é uma questão de custo-benefício também. Vamos tornar esse exemplo um pouco mais realista. Considere que existe uma taxa média de refúgio de 15%, uma taxa alta, mas só para a gente ver o efeito disso. E uma disponibilidade de máquinas de 90%. Qual é o novo número de máquinas? Será que vai ser o mesmo? Então, a nossa equação, a gente vai primeiro calcular o lote que tem que ser fabricado para poder entregar as 5.000 peças e ver qual é o tempo disponível. Então, vamos lá. Calcular o lote a ser fabricado. Então, é o lote a ser entregue, que é 5.000, 1 menos a taxa de refúgio de 0,15. Então, a gente tem que fabricar, na verdade, 582 peças aproximadamente, já que essa taxa de refúgio é uma média, não é um número exato, né? Cada fabricação tem a sua história, mas você vê que a gente tem que produzir mais peças para poder entregar um lote de 5.000. Vamos calcular o tempo disponível para produzir essas 5.800 peças. O tempo disponível é o tempo que a gente calculou antes, vezes a disponibilidade de 0,9. Então, na verdade, a gente não tem 35 horas para trabalhar. A gente vai ter 31 horas e meia para entregar 5.900 peças praticamente. Usinar 5.900. Então, qual que é o novo número de máquinas? Um tempo unitário, o lote e o tempo de usinagem do lote. Jogando a equação, substituindo os valores, temos, na verdade, que usar 5,2 máquinas. Na verdade, então, são 6 máquinas para poder produzir em 31 horas e meia as 5.880 peças. Então, ficou mais realista os nossos resultados. A gente saiu de 4 máquinas para pouco mais de 5. Então, na verdade, 6 máquinas vão dar conta do processo, inclusive com uma certa folga. Ou seja, mesmo que aconteça algum problema maior, vai dar tempo de entregar o lote sem ter que pagar uma multa contratual, por exemplo. É isso aí, pessoal. Mais um exercício resolvido. Até a próxima!